Boa noite para todas, boa noite para todos. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente o convite que o IBMEC me fez através dos meus queridíssimos amigos e irmãos Alexandre Bahia e Flávio Pedron. São realmente interlocutores constantes. A gente tem realmente uma amizade muito sólida e, para além disso, uma possibilidade de tentar repensar uma série de caminhos em torno do sistema jurídico, do sistema processual, que é propriamente o meu ciclo de competência, e é uma alegria ainda maior poder estar aqui conversando com vocês e estar ao lado do meu queridíssimo também amigo Alexandre Moraes da Rosa, que é um dos meus principais interlocutores nessas correlações entre o direito processual e a tecnologia. E falar com vocês aqui, e especialmente depois do Alexandre, a situação se torna até mais simples, porque ele já mostrou com muita clareza uma série de meandros em torno das próprias interações entre o direito, entre o sistema de justiça e a tecnologia, mas eu vou me propor a fazer uma análise com vocês um pouquinho mais, até mais ampla, do que eu não vou me limitar ao direito processual. Eu quero, na verdade, fazer um convite para vocês, para que vocês comecem a repensar a própria necessidade que o jurista tem, hoje em dia, de começar a empreender uma abordagem multidisciplinar. A simples análise do sistema jurídico, ela não vai conseguir resolver todos os dilemas e ela não vai conseguir compreender as próprias mudanças que nós vivenciamos nesse quadro de digitalização brutal da vida. Então, para tanto, eu preciso que vocês compreendam um pouco esse aspecto e essa jornada, e eu vou fazer esse convite. E quem faz esse convite sou eu, e queria também, em face da possibilidade de algum de vocês alguma das pessoas que estejam assistindo ter uma baixa acuidade visual, eu vou me descrever aqui para vocês, me autodescrever. Eu sou um cidadão bem miscigenado, sou um cara com cabelo preto grisalho, estou com uma camisa azul, numa cadeira gamer. Atrás de mim tem duas estantes de livros. Do meu lado aqui esquerdo tem um monitor com o meu robozinho BB-8 do Star Wars. E percebam, o que eu quero falar com vocês? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre alguns assuntos, quais sejam a inteligência artificial, os vieses cognitivos e o direito. E, para tanto, eu vou fazer uma provocação. Qual? Todos vocês já devem ter ouvido falar, e já devem ter ouvido, talvez até dos professores Alexandre Bahia e Flávio Pedron, uma história acontecida logo após, ou algum tempo após o final da Segunda Guerra Mundial, de um cidadão que era nazista, auxiliou, inclusive, na chamada Solução Final, um cidadão de nome Adolf Eichmann, que, inclusive, trabalhou no campo de Auschwitz e Birkenau, e que, fim da Segunda Guerra Mundial, conseguiu fugir da Alemanha nazista, como nazista que era, e se refugiou aqui na América Latina, mais precisamente na Argentina. E quando Eichmann começou a morar lá, ele acabou sendo descoberto por um promotor alemão que conseguiu passar essa informação para o serviço secreto israelense, o Mossad, que o capturou no início da década de 60, naquele país, inclusive sem autorização da Argentina, e o levou para ser julgado em Jerusalém. E quando isso aconteceu, uma grande pensadora alemã, de nome Hannah Arendt, se ofereceu a um jornal americano, uma revista americana de nome New York, é muito importante até os dias atuais, para cobrir o julgamento, até porque Hannah Arendt era uma alemã judia que tinha fugido do nazismo antes da eclosão da guerra e tinha ido para os Estados Unidos, e inclusive já era reconhecida mundialmente até por obras como As Origens do Totalitarismo, ou seja, era uma pensadora reconhecida, e todos aceitaram, e a New Yorker aceitou imediatamente que ela fosse fazer a cobertura desse julgamento desse cidadão. E quando ela fez isso, ela acabou escrevendo uma obra, ou o conjunto de artigos se tornou uma obra conhecida, e talvez vocês já tenham tido a oportunidade até de ler essa Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. E nessa obra, Hannah Arendt, todos acreditavam que Hannah Arendt faria um relato emocional de quem era Adolf Eichmann.
Por quê? Porque acreditava-se que ele era uma pessoa perversa, genial, uma pessoa que tinha um mal profundo, um sentimento profundo negativo em relação aos judeus. E quando ela começa a acompanhar o julgamento, ela começa a perceber que, na verdade, Eichmann era um cidadão medíocre. Ele era um cara comum, ele era só um funcionário obediente, mas que, em verdade, beirava a estupidez. Isso significa que Eichmann era uma engrenagem dentro do grande sistema nazista, como milhares de outros foram engrenagens, e que reproduziram um comportamento terrível que conduziu milhões de pessoas ao extermínio. E Eichmann, então, ele se portava como um verdadeiro instrumento, uma verdadeira ferramenta a serviço de um propósito terrível, qual seja, o regime nazi. O regime que, como todos sabemos, gerou tudo de ruim ao longo desse período de 33 a 45 na Alemanha e para uma série de pessoas, para milhões de pessoas que vieram a perecer por força do regime ali imposto. E por que eu estou falando disso? Vocês podem estar se perguntando. Porque, na verdade, nós precisamos começar a perceber que uma série de tecnologias que nós utilizamos cada vez de modo mais comum na nossa vida, como os modelos algorítmicos de inteligência artificial, que nós nos valemos deles na nossa vida cotidiana, mesmo sem perceber. Então, você se vale de um modelo de IA para, por exemplo, abrir a sua tela celular, porque por biometria, tem ali um modelinho que lê as suas características biométricas e destrava ou não o celular, ou seja, um modelo que se presta a isso. Ele foi programado, ele foi treinado para conseguir, a partir de um conjunto de dados, resolver um problema. Qual? O de destravar a tela do seu celular. Do mesmo modo, quando terminarmos aqui, alguns de vocês vão assistir uma série, vão assistir um filme, num streaming qualquer, e lá tem um modelo de IA que, a partir da sua navegação, ele vai começar, inclusive, a te sugerir outros programas em conformidade com os seus gostos. Ou seja, foram parametrizados dados de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que também usam aquela plataforma, e começa a se verificar que pessoas que assistem determinados programas vão acabar gostando de outros. E ele, então, te sugere esses programas. Do mesmo modo, quando você entra numa rede social, a rede social ela é toda programada a partir dos seus dados e dos próprios dados que você ali os apresenta, inclusive de modo gratuito, e a partir da captação de dados ele consegue fazer, como o Alexandre fez alusão na sua brilhante exposição, ele começa a parametrizar e saber como que você pensa, quais são os seus sentimentos, o que você gosta, o que você não gosta, até porque é disto que extrai informações preciosas, conhecimento precioso, que vai permitir, por exemplo, enviar para você informações sobre um produto que você quer, sobre uma viagem que você queira fazer, um tipo de pessoa que você gosta de acompanhar, um tipo de música que você gosta de ouvir. Ou seja, aquela anamnese, aquela ressonância magnética de você, de quem é você, de quais são os seus hábitos, de que você gosta, do que você não gosta, é utilizado para estruturar o próprio algoritmo da rede social. Algumas, inclusive, com um grau de proficiência estupendo, como é o caso do TikTok. O TikTok, com pouquíssima navegação, ele consegue saber quais são seus sentimentos. E existem estudos muito recentes que mostram o poder do algoritmo do TikTok, inclusive foi apontado por uma revista americana ou por um centro de tecnologia americano, o MIT, como uma das tecnologias de destaque em 2021 é o algoritmo do TikTok. Ali há uma inteligência em torno de captação de dados, de saber efetivamente induzir comportamentos e coisas do gênero. Só que percebam, essa tecnologia, o modelo algorítmico de IA, ele, na verdade, ele é estruturado por nós humanos. E quando nós ordinariamente fazemos alusão à inteligência artificial, a primeira ideia que nos vem à mente é a ideia, por exemplo, aqui do Exterminador do Futuro, de uma tecnologia antropomorfizada que ganha autonomia e que começa a tomar decisões autonomamente.
E essa ideia, primeiro, a ideia do Exterminador do Futuro, da Skynet, do Matrix, ou qualquer um desses congêneres, ela ainda está muito longe de ser atingida por nós humanos em termos de impacto tecnológico. Como assim? Nós ainda não conseguimos chegar nisso que é tecnicamente chamado de inteligência artificial geral, que resolve vários problemas, ou que consegue, inclusive, ter algum nível de consciência, uma superinteligência para lembrar Bostrom. Nós não temos nada próximo disso. O que a gente tem são modelos algorítmicos que resolvem problemas específicos, como, por exemplo, os que eu já tive a oportunidade de indicar. Só que esses modelos algorítmicos, eles são treinados por nós humanos. Então vai depender muito de quais dados humanos que eu vou colocar na máquina para que ela padronize esses dados e nos dê respostas. E vai depender muito de como a gente vai modelar e para que a gente vai modelar cada uma das IAs. Isso quer dizer que nós podemos começar a atribuir à máquina uma responsabilidade e uma antropomorfização, como se nós humanos que as utilizamos, nós humanos que nós as construímos, não tenhamos responsabilidade prioritária nos próprios rumos que essas tecnologias vão se desenvolver. E por isso nós temos duas opções. Ou nós podemos assumir um comportamento à la Eichmann, de ser uma pessoa medíocre, superficial, e que vai ser instrumentalizado pela máquina e pelo que a máquina potencialmente pode fazer, ou nós podemos assumir um comportamento mais próximo de Hannah Arendt. Chegar ao comportamento à la Hannah Arendt seria muito difícil, porque a gente teria que ter um intelecto como o dela, muito sofisticado, e eu estou longe disso, pelo contrário. Mas a gente precisa de ter reflexão para a gente começar, primeiro, parar de atribuir essa antropomorfização da máquina. Não é a máquina que está sendo racista, é o modo como ela está sendo treinada, é o modo como ela está sendo usada. Mesmo que, na prática, aparentemente seja um modelo algorítmico de IA que esteja apresentando uma resposta inadequada, como foi o caso, por exemplo, da TAI. A TAI foi um robozinho, um modelo de IA, que foi criado, um chatbot, que foi criado pela Microsoft para o Twitter, para captar as informações do Twitter e interagir com os usuários. E com pouquíssimo tempo, algumas horas, a TAI, fazendo uma varredura do Twitter, pegou e começou a dar respostas preconceituosas, misóginas, respostas nazistas. Literalmente começou a fazer, inclusive, aclamando alguns feitos de Adolf Hitler. E ela, então, foi desligada. Mas o problema está na TAI, e a gente tem que falar e antropomorfizar a TAI, atribuir um corpo humano que, inclusive, blinda quem a construiu, a responsabilidade de quem está dimensionando. Não. Nós precisamos parar ou começar a perceber com maior sofisticação essa terceirização moral para a tecnologia. A tecnologia e os modelos de IA são fruto da nossa sociedade. E como, por exemplo, no exemplo que o próprio Alexandre fez alusão, dos modelos, por exemplo, de análise de risco, como o Compass, que é amplamente conhecido, que ele faz análise de risco quando a pessoa é presa, por exemplo, no sistema americano. Ele é ali preso e automaticamente alguns estados americanos se valem de um software privado, de uma empresa privada, para fazer uma análise de risco que auxilia, que apoia o juiz a verificar, por exemplo, se aquela pessoa é perigosa. E o Compass já se descobriu há bons anos que, a partir, inclusive, de uma obra que foi mais difundida, da professora Kate O'Neill, que chama Weapons of Mass Destruction, Algoritmos de Destruição em Massa, nos quais ela noticiou para o mundo inteiro que a resposta da máquina era uma resposta preconceituosa. Ela aumentava o nível de risco se a pessoa fosse negra ou se a pessoa fosse latina e reduzia quando a pessoa era branca. Mas isso é um problema da máquina, quando a gente fala o Compass é racista? Não. O que é o problema é como ele foi treinado. E ele é fruto, inclusive, de uma sociedade profundamente desigual e preconceituosa. E o que a máquina faz, como uma professora de Oxford, que chama Sandra Waschter, diz, a máquina se posta como se ela colocasse em sua frente um espelho retrovisor. Ela pega os dados do passado, padroniza, e se esses dados forem preconceituosos, eles os reproduz. Então a gente precisa começar a levar a sério todo esse quadro de antropomorfização para que nós comecemos a pensar num fenômeno que a sociedade vivencia, que é o fenômeno da virada tecnológica, que ele, para a sociedade como um todo, ele ganhou proeminência a partir do início dos anos 2000,
E para nós, no campo do direito, em especial do direito processual, ele começa a ganhar mais cores recentemente. Por quê? Só que nós precisamos perceber o quê? A virada tecnológica aqui apresentada é uma virada que não se limita única e exclusivamente à percepção do avanço da tecnologia. Não. Não se limita tão somente no avanço da inteligência artificial. Não. Como eu vou ter a oportunidade de, a partir de agora, explicar para vocês, isso é fruto, na verdade, do casamento de 3 grandes áreas que começam a trabalhar de modo conjunto e mudar a sociedade a partir dos anos 2000. Quais áreas? A tecnologia, o design e a psicologia comportamental. A tecnologia sozinha ela não está fazendo essa mudança. Os hábitos que, a partir dos anos 2000, as grandes plataformas começaram a moldar a sociedade, o Google, as redes sociais, eles não são fruto só da tecnologia. Eles são fruto dessa interação entre a tecnologia, o design e a psicologia comportamental. Em quais termos? Primeiro, a virada trazida pela psicologia comportamental. A partir da década de 70, e eu tenho uma obra com o professor Flávio Pedron, o professor Alexandre Moraes da Rosa tem obra sobre isso, começou a se perceber que a capacidade humana de decidir, ela é muito limitada. E nós, humanos, pelo próprio funcionamento do nosso cérebro, nós trabalhamos de um modo assim alegórico, não completamente preciso, com um modo de processar as informações, que pode, em algumas situações, induzir erros de pensamento ou vieses cognitivos. Isso, segundo muitos, se dá pela própria estrutura do cérebro, que tem 2 estruturas, com o córtex pré-frontal ventromedial e a amígdala, que induzem que a primeira resposta que nós temos para qualquer questão da nossa vida, desde quando nós acordamos até nos deitarmos, ela é predominantemente automática, ela é heurística. Ou seja, você não pensa, por exemplo, para abrir a torneira para lavar o rosto quando você acorda, para tomar um banho, para dirigir, se você já tem já está acostumado a fazê-lo. Não. O cérebro já vai dar uma resposta automática. Só que além dessa estrutura, o cérebro também tem o córtex pré-frontal dorsolateral, que acaba gerando o que se convencionou chamar, só para ser didático, de sistema 2, que é o sistema reflexivo, que faz com que o sistema 1, que te dá uma resposta pronta, ele reflita, e que inclusive é o que nos atribui a nossa capacidade humana. Só que esses 2 sistemas, quando eles começam a conversar entre si, eles podem nos induzir uma primeira resposta heurística, mas que pode ser errada. Por exemplo, se vocês olharem rapidamente essa figura, vocês podem, e é uma figura que eu a coloco de modo proposital, porque ela é uma figura muito recorrente, vocês podem achar que viram uma coisa que não viram. Vocês viram uma coisa completamente diferente. É a heurística que nos induz esse erro. E essa obra, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, explicita isso de um modo muito claro, acerca desses vieses, ou seja, desses erros de pensamento que nos induzem respostas inadequadas, como, por exemplo, o egocentric bias, que nos induz a ter uma tendência a querer confirmar a uma perspectiva nossa. A gente tem uma superconfiança, um efeito de superconfiança sobre aquilo que a gente acredita. Como, por exemplo, o confirmation bias, que é o viés de confirmação, que alguns, inclusive, falam que é o pai de todos os erros de pensamento, que a gente tende a interpretar a novas informações de modo que elas sejam compatíveis com as nossas pré-compreensões políticas, econômicas, sociais, religiosas, a nossa orientação sexual. Então, se uma pessoa olha, por exemplo, para o Trump e já acredita que ele é um grande líder, ele não vai conseguir verificar a realidade acerca daquela pessoa, porque o cérebro dele não vai permitir no primeiro momento. Ou seja, nós precisamos começar a verificar que para fazer análises mais consistentes, a gente precisa ampliar a racionalidade e não trabalhar com esses vieses e, inclusive, perceber que nós tendemos a trabalhar com heurísticas, como a de disponibilidade, que nos permite decidir sobre tudo na vida a partir, inclusive, da quantidade de informações que a gente recebeu acerca disso. E, por isso, é muito comum um governo totalitário, como era, por exemplo, o governo nazista, e a propaganda nazista conduzida por Goebbels, ela ter sido feita de modo a insistir, de modo muito consistente, que os judeus eram maus, que os judeus eram um problema,
a ponto de que uma sociedade inteira, super evoluída como os alemães, começaram a acreditar que isso era realmente uma realidade. Ou seja, a heurística de disponibilidade é muito utilizada para fazer overdoses acerca de informações, para corromper e para nos induzir, inclusive, em erros e irracionalidades. Além dos vieses, nós temos no campo de decisões técnicas um outro problema, que é o ruído, que para nós aqui no campo do direito é muito problemático. Nós costumamos ter decisões, como as dos juízes, que são decisões que às vezes são ruidosas. E como assim? Três autores, o professor Kahneman, Sibony e o professor Carl Sunstein, têm uma obra que se chama Noise, ou Ruído, na qual, inclusive, ela se inicia com essa figura. Ou seja, alguns alvos, nos quais, no primeiro deles, todos acertam com precisão. No C, todos erram com o mesmo viés, ou seja, com a mesma tendência distorcida. E dois alvos, o B e o D, que são altamente ruidosos. E o que é ruído? O ruído é a variabilidade de julgamentos profissionais que deveriam ser idênticos. Então, por exemplo, em homenagem ao meu amigo Alexandre Moraes da Rosa, você ter no campo criminal juízes que analisam o mesmo crime, com as mesmas questões, os mesmos fatos, as mesmas provas, um dá uma pena pequenininha, ou até absolve, e o outro dá uma pena grande. Isso é o ruído. E, inclusive, as tecnologias elas podem nos auxiliar a reduzir o ruído através de avaliação algorítmica. Até porque, como dizem esses autores, o objetivo dos julgamentos é a precisão e não a expressão da individualidade do decisor. E é muito comum no campo do direito essas decisões ruidosas. E, além disso, ainda nos valendo da psicologia comportamental, a gente tem o emprego de empurrões mentais como nudges, que é você tornar e se valer, por exemplo, de elementos, inclusive visuais, para induzir comportamentos. Por exemplo, esse mandado de citação, segundo à direita, nele há uma colocação e há um chamamento de uma pessoa para pagar uma dívida, ele é colocado aqui na parte direita a mudança do valor da obrigação a ser paga com o passar do tempo, se a pessoa não pagar de modo imediato. Qual que é o intuito disso? Induzir no leitor do mandado, que está recebendo aquela informação do oficial de justiça, o conhecimento e até que ele queira efetuar o pagamento o quanto antes, na medida em que, quanto antes ele pagar, menor vai ficar a dívida. Só que o que isso tem qual a relevância que isso tem, Jé? Esse conhecimento da psicologia comportamental, ele começou a ser utilizado com o somatório de uma outra área, qual seja, da inteligência artificial. Como nós já sabemos, o Alexandre já explicou, e eu agora também continuo, a inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral. Ela está na nossa vida o tempo todo. Ela está no seu aplicativo para te mostrar o melhor caminho para chegar num determinado local, para você escolher filme, para você jogar, para você fazer um monte de coisas. E essa inteligência artificial, ela tem uma trajetória que eu não vou explicar aqui para não entediá-los, mas ela existe há bastante tempo, pelo menos a partir da década de 50, a partir de um trabalho seminal do professor Alan Turing. Na verdade, ele é até anterior. Mas por que a inteligência artificial só ganhou esse boom a partir dos anos 2000? Por uma razão. Porque a partir desse momento, nós começamos a vivenciar o fenômeno da digitalização da vida, na qual nós começamos a gerar dados captados a partir da internet, a partir das tecnologias digitais, e esses dados passaram a municiar a inteligência artificial. E a inteligência artificial, os modelos algorítmicos, eles são tão bons quanto a qualidade e a quantidade de dados que a ela são apresentados. Isso significa que eu uso a inteligência artificial para resolver problemas através de duas abordagens, que eu também não vou entediá-los com isso. Uma delas é o machine learning. E essa inteligência artificial, ela começou a ser utilizada de algum tempo para cá para uma série de tomadas de decisões a partir de algoritmos, inclusive para assuntos muito sensíveis, como, por exemplo, o exemplo da justiça criminal, do COMPES, por exemplo, para despedir um grupo de pessoas, por exemplo, para contratar um outro grupo de pessoas, por exemplo, para permitir que as pessoas ingressem na universidade, como aconteceu no ano passado na Inglaterra, e que inclusive gerou grande debate sobre isso. Ou seja, a IA passa a ser uma ferramenta de apoio contínua. Só que, como a gente já teve a oportunidade de ver, a gente precisa perceber que muitas vezes essas máquinas, ou os resultados que essas máquinas trazem, representam, às vezes, um equívoco no conjunto de dados,
e que, inclusive, começa a colocar em pauta erros muito, muito delicados, como, por exemplo, no âmbito penal, através da chamada vigilância biométrica, ou do policiamento preditivo. Você tem câmeras que olham as pessoas e começam a verificar se aquela pessoa é criminosa, se tem um mandado contra ela. E existe, inclusive, esse relatório recente da Comunidade Europeia, na qual se constatou erros muito graves nesse tipo de tecnologia e começa a colocar em pauta até se ela deve continuar a ser utilizada. Porque os resultados espelham, muitas vezes, os dilemas e as desigualdades da nossa sociedade, por conta, por exemplo, que muitos desses modelos são de caixa preta, ou seja, eles são opacos, eles não conseguem explicar como que eles chegaram a uma determinada resposta, e as respostas, às vezes, são preconceituosas. E são preconceituosas porque quem modelou, por vezes, não sabia, inclusive, dos riscos de padronizar um conjunto de dados sem levar em consideração a própria desigualdade da nossa sociedade. Existe uma tendência para tentar se criar modelos algorítmicos explicáveis, que a gente chama de XAI ou SHAI, que é você ter um modelo que vai explicar como que a máquina chega a uma conclusão, mas muitos deles, como as redes neurais, eles são predominantemente caixas pretas, ou seja, eles não conseguem explicar nem para quem desenvolve como que eles chegaram a determinadas respostas. Mas percebam, a inteligência artificial, que começou a ganhar uma grande quantidade de dados a partir ali do início dos anos 2000, porque a partir de 2003, nós a cada 2 anos geramos a mesma quantidade de dados que a humanidade gerou em termos de dados digitalizados, que a humanidade tinha gerado até 2003. E hoje, em 2021, a cada 2 horas, nós geramos a mesma quantidade de dados que a raça humana, de dados captados digitalmente, que a raça humana gerou até 2003. Ou seja, a gente gera dado pra caramba. E esses dados, quando eles começam a ser tratados, e eu extraio deles o conhecimento, eu começo a saber como que você pensa, o que você gosta, o que você acha interessante. Vocês podem, inclusive, já devem ter visto uma série de documentários, o Dilema das Redes, Coded Bias e tantos outros que retratam isso. Só que o que não se retrata muitas vezes, e o que a gente precisa começar a perceber, é que, na verdade, a inteligência artificial extrai dados que, a partir de todo o conhecimento da psicologia comportamental, eles vão criar um tipo de design, como, por exemplo, aqueles aparentes nas redes sociais, que nos podem, inclusive, nos induzir comportamento. E quem vê tela, não vê intenção. As telas, por exemplo, do Instagram, do TikTok, do Facebook, são altamente amigáveis, elas são usáveis, mas pessoas, mesmo sem ter grande conhecimento, elas conseguem lidar, mesmo que a pessoa não tenha, chega à beira do analfabetismo digital, ou seja, não saiba lidar com as tecnologias, nem saiba como elas funcionam, elas conseguem usá-las. E por quê? Porque eles têm um design super sofisticado, um design que, inclusive, é o design perfeito, que é o design que não é percebido, e as pessoas, às vezes, são induzidas em comportamento. E eu apresento para vocês, por exemplo, esse caso do Facebook de 2010, no qual o Facebook fez um experimento com algumas centenas de milhares de americanos. Como? Nos Estados Unidos, como vocês sabem, o voto não é obrigatório. As pessoas se inscrevem para votar. E o Facebook fez o seguinte experimento. Ele colocou para algumas pessoas, para as pessoas em geral, a opção delas colocarem que tinham votado, delas declararem para os amigos que tinham votado. E para alguns, ele mostrava esse design, no qual a pessoa falou, eu votei. Para outros, ele mostrava esse design. Eu votei, e a mudança são os amigos na parte inferior desse design. Essa experiência, ela gerou a captação de mais 300 mil votantes, eleitores nos Estados Unidos. Ou seja, ela induziu um comportamento. Ela gera um tipo de manipulação que pode induzir um comportamento nas pessoas. E isso é fruto de uma área que se desenvolveu, especialmente na Universidade de Stanford, que é a área da captologia, ou da computação persuasiva, que aprendeu isso que eu estou momentaneamente explicando para vocês. Ou seja, as tecnologias persuasivas, elas vão poder induzir comportamento nas pessoas. E elas são basicamente o quê? A fusão entre a psicologia comportamental, a captação dos dados que a inteligência artificial nos fornece, e o uso dessas tecnologias de informação e comunicação em designs amigáveis e, inclusive, manipuladores, que podem, de um lado, poder
ampliar, inclusive, a autonomia das pessoas, dar mais informação, auxiliar, inclusive, em trajetórias e em jornadas muito interessantes, mas pode ser utilizada, por exemplo, para induzir polarização política, induzir utilização de fake news para induzir que as pessoas acreditem em coisas absurdas, como, por exemplo, que a Terra é plana, ou coisas do gênero. Ou seja, nós caminhamos para um mundo, um mundo digitalizado, é um mundo, meus caros, que convida a nós, juristas, a uma preocupação muito evidente. Qual? Nós precisamos começar a estudar essas áreas, a estudar e entender a tecnologia, a estudar e entender a psicologia comportamental, que inclusive pode nos auxiliar na vida, porque a psicologia comportamental começa a mostrar que a gente comete alguns erros prosaicos na nossa vida. Então, por exemplo, é muito comum as moças, às vezes, verem uma propaganda de um produto de beleza, ou de uma coisa que gerou beleza, e tem uma bela modelo que, obviamente, está mostrando aquele produto. E a pessoa acha que se ela usar aquele produto, vai ficar igual a bela modelo. Mas a bela modelo era bela modelo desde sempre. Eles utilizam ela exatamente porque a beleza, ela induz nas pessoas um tipo de comportamento que automaticamente elas começam a acreditar e gerar um nível de enviesamento adequado que é muito problemático. E que pode, inclusive, fazer com que elas comecem a acreditar que elas vão ficar igual àquela mulher. Da mesma forma, você pega, às vezes, uma pessoa que quer ser, vê uma pessoa, quer se tornar um atleta e vê uma pessoa que é um grande atleta, mas às vezes ele não tem o biotipo para fazer aquilo. Então ele não pode fazer, ele vai tentar fazer aquela atividade, não vai conseguir. Eu tenho um amigo que, inclusive, treinava, formou-se mais ou menos na mesma época que eu, e que queria se tornar um grande nadador, ele é menor que eu. Ele não conseguiu. Por quê? Porque ele não tem o biotipo. Então, os erros de pensamento, eles permeiam a nossa vida inteira. Então, o que nós precisamos, então, perceber é que somos enviesados, todos nós. Só que esses vieses, hoje, são captados por máquinas, eles têm os dados estruturados, eles conseguem fazer anamneses muito profundas acerca de como nós pensamos, e o design é empregado de um modo a, às vezes, induzir comportamento. Isso é uma informação negativa? Não, isso é uma informação muito positiva. Porque do mesmo modo que esse casamento, ele pode fazer isso de tudo de ruim, se nós, do direito, que temos, inclusive, a importância de buscar formas de normatizar, tem um projeto de lei 21 sobre inteligência artificial, tem um livro branco europeu sobre inteligência artificial, e se nós começarmos a perceber esse fenômeno, nós podemos potencializar a nossa atividade. Como advogado, usando design, por exemplo, nas petições, mediante Visual Law, usando modelos algorítmicos para extrair informações importantes, como muitas das que o Alexandre Moraes da Rosa informou, para você ter uma advocacia aumentada por tecnologia, você, no âmbito da jurisdição, auxiliar no seu próprio processo de decisório. Ou seja, nós estamos diante de uma grande virada. E no âmbito do direito e do direito processual, a gente tem que estudar como se deu a digitalização, os impactos da digitalização, os impactos da automação de uma série de atividades, até para que a gente consiga transformar o sistema jurídico. Só que percebam, nós precisamos, então, ter uma clareza. Ou nós nos abrimos para todo esse ambiente, para que a gente entenda essa sociedade digital, e que essa sociedade digital não é fruto só do impacto da tecnologia, mas sim daquele grande tripé, ou nós podemos nos tornarmos o quê? Eichmanns. Nos tornarmos pessoas medíocres, pessoas limitadas. Eu prefiro tentar convidá-los para que nós possamos buscar a trajetória de Hannah Arendt, para que a gente busque a reflexão. E Hannah Arendt, e isso precisa ser dito, a partir da análise do Eichmann, ela criou a tese da banalidade do mal, que o mal ele é extremo, mas ele é superficial. O bem é profundo. O bem tem raízes muito consistentes. O bem exige reflexão. Então, nós precisamos caminhar para uma sociedade na qual as próprias tecnologias, a inteligência artificial, ela caminhe para pessoas com alto grau de reflexão, compreensão da sociedade, para que a gente construa pessoas melhores e para que a gente tenha uma sociedade humana melhor. Se nós nos portarmos como pessoas medíocres, superficiais, burocráticas, nós nos tornaremos Eichmann, e o emprego da tecnologia pode até mesmo, quem sabe, vir a nos escravizar. Esse é o desafio, mas eu preciso que todos vocês participem
juntamente comigo e com essas pessoas que estão refletindo sobre esse tema, para que nós possamos subir essa montanha em prol do emprego da tecnologia da melhor forma possível. A escolha não é da tecnologia, a escolha é nossa. Não são os modelos que fazem as coisas, somos nós. Se alguém quiser continuar essa interação, eu me encontro em todas as redes sociais, só não estou no Tinder e no TikTok. Muito obrigado.